Boa tarde a todos. Me chamo Gustavo Lenco-Guedert, sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui da OAB Subseção Joinville. Estou hoje na companhia da doutora Marisa Halber e da doutora Juliana Plasso para conversarmos um pouco mais sobre o regime próprio de previdência social. Boa tarde, doutoras. Sejam muito bem-vindas à nossa subseção. E gostaria então de perguntá-las, iniciando essa nossa conversa, o que seria o regime próprio de previdência, como ele nos ajuda ali para os servidores públicos na aposentadoria. Não sei se a doutora Marisa gostaria então de começar, ou a doutora Juliana, fiquem à vontade. Eu quero agradecer o convite para estar aqui no podcast da Subseção Joinville. Já quero parabenizar pelo excelente espaço que vocês têm, belíssimo. E é uma alegria estar aqui com vocês, com o Dr. Gustavo, com a doutora Juliana. Eu sou Marisa, presidente da Comissão Estadual de Regime Próprio. E é muito bom a gente ter esse bate-papo a respeito de regime próprio, de esclarecer um pouquinho também sobre o direito dos servidores, né? E trazer um pouquinho também dessa diferença entre regime geral e regime próprio. Eu vou deixar a doutora Juliana se apresentar também, primeiramente, doutora Juliana. Boa tarde, pessoal. Sim, meu nome é Juliana Plácido, eu sou secretária da Comissão de Direito Previdenciário e Regimes Próprios, a Comissão Estadual. Estou aqui a convite, acompanhando a doutora Marisa. Agradeço também pelo convite, doutor Gustavo. E o que seriam, então, os regimes próprios, né? Posso já ir respondendo o questionamento? Pode ir respondendo, doutora. Sim, os regimes próprios de previdência, então, são os regimes que administram as aposentadorias e pensões dos servidores públicos efetivos. E aí, sendo eles federais, estaduais, distritais ou municipais. Aqui em Santa Catarina, nós temos 295 municípios. Desses 295 municípios, apenas 70, cerca de 70, de acordo com a última avaliação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 70 possuem regimes próprios de previdência. E não podem mais ser criados novos regimes, uma vez que a Emenda Constitucional 103 de 2019 vedou aí a criação de novos regimes de previdência. Então, a diferença que a gente faz, né, de regimes próprios para regime geral, basicamente é isso. O regime geral, ele é administrado pela autarquia federal, INSS, serve aí para os segurados gerais, né, cidadãos, da parte privada. E servidores públicos efetivos, aí, quando possuem aí os seus regimes de previdência, eles seguem aí os regimes próprios de previdência. Acho que basicamente seria a diferenciação. Aqui em Joinville a gente tem o IPREVILE, que é muito bem visto assim, pelos advogados e muito bem gerido aqui na nossa cidade. Então a gente tem uma comunicação bem completa, assim, é bem satisfatório trabalhar com o regime próprio aqui da nossa cidade. Mas pegando o gancho, então, do que é o regime próprio e até essa questão da quantidade de municípios ali que tem, de fato, o regime próprio, é um número relevante e a gente precisaria até de um certo planejamento ali para esse servidor que busca, né, a aposentadoria, que busca ali os seus direitos perante o regime próprio. E nessa área do planejamento, como que vocês veem que o advogado pode abordar ali para o servidor, né, chegar naquele atendimento inicial e tentar até vender, digamos assim, o serviço do planejamento previdenciário? Acho que é uma pergunta bem importante, né, doutora, que Sim. o doutor Gustavo nos colocou. Porque como a maioria dos servidores hoje aposentam pela média contributiva, se tornou muito relevante fazer um planejamento previdenciário. Antes, quando a maioria aposentava assim, pela integralidade, com a paridade, se tornava obsoleto, não era necessário, mas hoje é muito importante. E outro ponto que a gente vê da importância é o fato de que os servidores, muitas vezes, passam por mais de um concurso público, muitas vezes têm um tempo de trabalho também no regime geral antes de ingressar nesse concurso público. E aí, quando chega próximo da aposentadoria, é natural que a pessoa vá analisar esses termos. Mas a nossa recomendação como advogado previdenciarista é que faça um planejamento e ele pode ser antecipado, não precisa ser às vésperas da aposentadoria. Recomendamos que seja antes.
porque precisa ser analisado o que é melhor. É melhor aposentar no regime próprio? É possível fazer 2 aposentadorias? Obter uma aposentadoria talvez no regime geral e uma outra no regime próprio? É vantajoso trazer o tempo do regime geral para o regime próprio? Não vai baixar a média contributiva? Tem algum período diferenciado aqui? Depois a doutora pode abordar melhor. A gente tem aí algum período que este servidor trabalhou, talvez exposto a agente nocivo, ou talvez numa condição de PCD, alguma condição diferenciada que exige uma contagem diferenciada, também precisa computar esse tempo diferenciado. Então, são várias nuances que precisam ser abordadas e que só um especialista mesmo vai poder fazer essa análise, né? Além das diferentes regras de aposentadoria que a emenda trouxe, nós temos aí várias regras de transição para trabalhar, verificar o que é mais vantajoso. Tem regimes próprios que fizeram recente essa reforma, alguns logo após 2019. Tem que ver a data dessa reforma, né? O que se aplica àquele servidor. Sem falar que tem alguns documentos, que também o Dr. Gustavo vai nos dar a oportunidade de ouvir a palestra dele, que demoram um significativo tempo para que o servidor tenha, né? Então, a gente está falando da certidão de tempo de contribuição, da declaração Sim. de tempo de contribuição. Isso tudo necessita que o servidor ele se planeje para poder solicitar essa aposentadoria, né, Dr. Gustavo? Até porque quando a gente solicita isso ali, geralmente no INSS, né, quando a gente aguarda essa documentação do INSS e até de outros regimes próprios, quando precisa, né, fazer essa transferência do tempo que às vezes o servidor trabalhou lá no início da vida contributiva dele no INSS, teve lá alguns vínculos no estado ou município, querem trazer agora para onde estão lotados. E toda essa transferência, toda essa documentação que precisa juntar para trazer muitas vezes ali para o regime próprio onde ele está lotado, ela demora. E muitas vezes, quando vem a documentação pela primeira vez no INSS, não vem da forma adequada, da forma correta. Tem ali alguns erros, a gente precisa fazer revisão. Então, tudo isso leva um certo tempo. E como o servidor geralmente nos procura ali já às vésperas da aposentadoria, então, realmente, o ideal é o planejamento, né? O planejamento previdenciário. Até a respeito disso, do tempo ali, então é possível a gente colocar, acrescentar períodos com insalubridade, períodos ali, eventualmente, de tempo rural, que aquele servidor tenha desenvolvido no início da sua atividade, ou até da pessoa, se ele é uma pessoa com deficiência, precisa estar registrado isso em alguma documentação, doutora? Sim, é necessário. É extremamente importante, senão não será computado. Ou vai ser necessário fazer uma revisão dessa certidão de tempo de contribuição, dessa declaração de tempo de contribuição, para que efetivamente ele tenha os períodos que ele trabalhou de forma especial, seja rural, seja com insalubridade, seja na condição de pessoa com deficiência, para que seja computado adequadamente. E são essas nuances, como a doutora Marisa comentou, que um advogado especialista em direito previdenciário pode orientar e pode fazer com que o servidor tenha o seu encaminhamento da melhor aposentadoria possível. Por isso, a importância do planejamento previdenciário. Então, se fosse para deixar um recado hoje para o servidor público que eventualmente esteja assistindo aqui a nossa conversa, é o planejamento previdenciário e não esperar ali para a última hora, né? Ou quando estiver próximo ali realmente das regras de aposentadoria. Seria isso? Exatamente. Eu costumo dizer assim, depois de 10 anos de efetivo serviço público, esse já é o prazo aí para o servidor buscar um profissional, advogado, especialista em direito previdenciário, para poder ir planejando a sua aposentadoria, após ali os seus 10 anos de efetivo serviço público. Eu acredito que esse é o prazo ideal para ir buscando. Não, ótimo. Eu concordo também, inclusive quero acrescentar que recentemente nós tivemos uma reunião, na semana passada tivemos uma reunião com o INSS justamente sobre a questão do fornecimento das certidões e o prazo de fornecimento. Tentamos alinhar ali uma redução de prazo e tivemos uma conversa bem interessante com o Instituto de Previdência, né? Com o INSS. E o que eles nos informaram, e eu quero compartilhar essa informação também. O prazo médio hoje da certidão, de acordo com a estatística da região sul do Brasil, que é onde estamos, em média 45 dias. Então, muito provavelmente, esse prazo eles não vão conseguir encolher mais do que isso, devido à alta demanda até que eles têm dentro do INSS e de outros pedidos também.
Então, uma das recomendações também que o INSS nos passou e que a gente aqui está tentando também divulgar, tanto para a comunidade dos advogados, quanto para os servidores que possam nos ouvir ou institutos, é justamente a questão da antecedência. Foi o que eles nos pediram, de divulgarmos essa informação, para que aquele servidor que necessita ajustar o tempo de contribuição o faça não às vésperas da aposentadoria, mas o faça como forma de planejamento, de forma organizada, para ter tempo de verificar se a certidão está correta, se precisa de uma revisão, de juntar os documentos corretos, e isso vai ajustar tanto o tempo do servidor, como vai também trazer lá para o INSS uma certa tranquilidade, né, para poder despachar esses processos. Então, na minha opinião, também fica esta sugestão, né, do servidor buscar este ajuste de tempo de contribuição, de CTC, ou de averbações que ele precise trazer, né, ali às vezes são períodos que ele tem que levar ou trazer, né, às vezes ele até quer remover alguma coisa, dependendo da situação, até pode, né? Sim. Mas fica a dica para que o faça com antecedência, pela forma de planejamento. Não, perfeito. Agradeço muito a participação das doutoras, doutora Marisa, doutora Juliana. Muito bom ouvi-las. E fica então o recado, né, dessa nossa breve conversa, para que, se você, servidor, ou você que atua no direito previdenciário com regime próprio, oriente os seus clientes, oriente a população como um todo, que realmente a preparação ali com antecedência é o melhor caminho, o planejamento é o melhor caminho, para que possa estar esclarecido quais são as regras, quais são ali o direito efetivamente que a pessoa vai ter sobre determinados tipos de aposentadoria, valores ali, enfim. O planejamento é a chave ali para que tu tenha o melhor caminho a ser traçado. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor, pela oportunidade também. Obrigada a todos.